18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. Também um dia escolhido para homenagear uma das maiores vozes da literatura infantil no Brasil, Monteiro Lobato. Oi galera, eu sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual o Próximo. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Monteiro Lobato e um pouquinho da importância que ele tem na literatura brasileira, quando se trata da literatura infantil juvenil. E sua obra é reconhecida tanto pela qualidade quanto pelo impacto na formação de uma nova geração de leitores. Uma de suas principais contribuições foi a criação do universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E nesse universo, os personagens protagonizam aventuras que misturam o folclore brasileiro, a literatura universal e ciência. E além disso, ele também foi um grande incentivador da leitura entre as crianças e os jovens, acreditando que a leitura seria muito importante na formação de jovens mais críticos e conscientes. E por isso ele desenvolveu suas histórias com uma linguagem mais acessível. As histórias são envolventes, capazes de despertar interesse, a curiosidade dos nossos jovens. Ele foi um crítico das desigualdades sociais no país. Inclusive foi preso por suas posições e opiniões políticas. Podemos ver nas suas obras a exploração do trabalhador rural, a falta de investimento na educação, a dependência econômica do país em relação a outras nações. Mas também vale destacar que as obras do Monteiro não é isenta de polêmicas. Algumas de suas obras foram acusadas de apresentar alguns estereótipos ali, racistas e preconceituosos em relação a negros e indígenas, o que levou à revisão de algumas obras e à problematização de toda a obra do autor em si. Apesar disso, é inegável a importância da obra do autor na literatura brasileira. Sua obra continua a inspirar leitores de todas as idades e despertar o interesse pela cultura e folclore nacional. Suas críticas políticas continuam atuais e relevantes, mostrando que a literatura pode ser um instrumento importante na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, em São Paulo, na cidade de Taubaté. Seu pai era fazendeiro e sua mãe professora. Foi o primogênito de uma família de 9 filhos. Na infância, teve contato com a vida no campo e com a cultura popular, o que veio a influenciar posteriormente ao seu trabalho literário. Aos 10 anos é que foi iniciar os estudos formais. Na juventude, ele estudou em diversos colégios e faculdades, sempre demonstrando aptidão para a literatura e para a escrita. Em 1902, ele ingressou no curso de Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, onde teve contato com as ideias políticas progressistas e se envolveu em movimentos estudantis. Após se formar em Direito, ele começou a trabalhar como advogado, mas percebeu que a sua verdadeira vocação era para a literatura mesmo. Passou a escrever crônicas para jornais e revistas, além de contos e romances. Em 1918, ele fundou a editora Monteiro Lobato e Companhia, que se tornaria uma das maiores editoras de livros infantis e juvenis no Brasil. Sua carreira literária foi marcada por sucessos, como os livros infantis do Sítio do Pica-Pau Amarelo, as histórias do Visconde Sabugosa, mas também escreveu livros adultos, como o romance Urupês e a coletânea de contos Cidades Mortas. Além de escritor, ele foi empreendedor e inovador, e um defensor do uso da literatura como ferramenta educacional, acreditando que os livros poderiam incentivar a imaginação e a curiosidade das crianças. Faleceu em 4 de julho de 1948, deixando uma obra literária que marcou gerações de leitores e continua inspirando novos escritores até hoje. Foi um dos primeiros a utilizar a técnica offset no país, o que permitiu que os livros infantis tivessem ilustrações coloridas de melhor qualidade. Ele também foi visionário, defendia a ideia de que o Brasil tinha que explorar melhor suas riquezas naturais e investir em tecnologia para seu melhor desenvolvimento. Em 1927, fundou a Companhia de Petróleo
Petróleos no Brasil, a primeira empresa brasileira a explorar petróleo no país. Embora a empresa tenha tido pouco sucesso, a ideia de que o Brasil deveria investir nas suas próprias riquezas se tornou uma bandeira importante para Lobato e para muitos outros brasileiros. Em resumo, Monteiro foi uma figura multifacetada que se destacou como escritor, editor, empresário, defensor da educação, e sua obra continua a inspirar gerações, além de também ser empreendedor e visionário. Monteiro é um dos mais importantes escritores do século XX, deixando uma obra vasta e diversificada. Suas obras mais conhecidas são as do universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas também escreveu romances, contos, crônicas, ensaios, abordando temas como a vida no campo, exploração das riquezas naturais do país, a literatura infantil e a educação. Algumas das principais obras de Monteiro Lobato são Urupês, em 1918. O livro é considerado um marco na literatura regionalista brasileira. Cidades Mortas, 1919, representa uma visão crítica da modernização que estava ocorrendo no país na época. Sítio do Pica-Pau Amarelo, 1920. Os livros são considerados um marco na literatura infantil brasileira. Narizinho Arrebitado, 1920, é o livro que apresenta a personagem Narizinho pela primeira vez. Reinações de Narizinho, 1931, um livro que dá sequência à série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Poço do Visconde, 1937, o livro que apresenta pela primeira vez o personagem do Visconde Sabugosa. Geografia de Dona Benta, 1935, é um livro didático de geografia que apresenta os conceitos de forma mais acessível para as crianças. O Presidente Negro, 1926, o livro é considerado uma crítica social e política do Brasil na época. Em toda a sua obra nós temos personagens marcantes como a boneca de pano Emília, Narizinho, a menina corajosa que vive no sítio do Pica-Pau Amarelo com a avó, Visconde Sabugosa, um boneco de sabugo de milho que ganha a vida graças a um pó mágico, Pedrinho, um menino aventureiro que também vive ali no sítio do Pica-Pau Amarelo com a avó, Jeca Tatu, um personagem do livro Urupês que representa o homem do campo brasileiro e suas dificuldades na época. Dona Benta, uma figura sábia e respeitada que orienta os netos ali no sítio. Esses são alguns dos personagens marcantes da obra de Monteiro Lobato. Infelizmente, o autor também se envolveu em algumas polêmicas ao longo de sua carreira, incluindo acusações de racismo em suas obras. Algumas das principais acusações ocorreram no livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, na qual Pedrinho e seus amigos saem para caçar e acabam encontrando uma tribo indígena. Na história, os índios são tratados de maneira negativa e estereotipada, como preguiçosos e ignorantes. Outra polêmica do autor também foi o uso de termos pejorativos em alguns comentários que fez sobre mestiços e negros. E essas polêmicas são importantes para mostrar que mesmo escritores renomados não estão imunes a críticas e ações judiciais por conteúdos ofensivos em suas obras. Além disso, possibilitou a reflexão sobre o papel da arte e da literatura na construção de ideologias, formação de valores e crenças. É importante lembrar que as polêmicas não devem ser usadas para censurar ou banir as obras, mas sim como uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos nos temas envolvidos e abordados nos livros, respeitando assim o valor literário da obra do autor, também trabalhando nas questões polêmicas que surgem em suas obras. Monteiro foi um grande escritor brasileiro, inclusive deixou um legado importante para a cultura e educação do país. Suas obras influenciaram gerações de leitores e escritores, tanto no Brasil quanto no exterior. Apesar de ter tido polêmicas nas suas obras, elas continuam sendo estudadas inclusive até hoje e apreciadas por muitos. E é sempre importante vermos as diferentes interpretações da obra, visando compreender melhor a complexidade e a riqueza que trouxe para a literatura brasileira. Então, para quem não conhece e quem gostaria de rever, fica aí o convite para ler e reler as histórias do autor, explorando os personagens, as histórias, o folclore brasileiro e o que pode trazer de bom ali de toda a sua polêmica. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixam seu like. Caso seja novo por aqui, considere dar uma olhada no conteúdo e se inscrever caso goste, ativar o sininho para receber as notificações dos
próximos vídeos. E caso queira apoiar o canal de alguma forma, considere utilizar os links de associados aí na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!